Sim, que aqui é na cepa. O bom é aqui, assim é na cepa aqui. O cara pá, entendeu? Dá aquela quebra no meio e vem pra cá. E por falar e vem pra cá, Antônio Milhazes, vem pra cá, parceiro. Presidente da Federação Alagoana de Judô, a FAJU. Beleza? Beleza, bom Como é que dia. tá lá o trabalho, os projetos na Federação Alagoana? Inclusive, tenho tomado conhecimento que a criançada tem tomado conta também dos projetos de vocês. Lá na FAJU, como é que tem sido o trabalho, Antônio? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Bidaman, bom dia aos nossos telespectadores. A Federação está desenvolvendo um trabalho, já vem há uns 8 anos, nós estamos fazendo agora esse mês, trabalhando as crianças, os jovens, os adolescentes daquela região do Feitosa, Jacintinho, Sítio São Jorge. Certo. E as adjacências, né? Hoje nós expandimos, nós já temos um núcleo lá no Trapiche e assim, enfim, está um desenvolvimento muito grande e uma procura, vou dizer assim, intensa. Como é que tem sido, inclusive, na questão de definição de calendário para 2019? Já tem muita coisa definida, vocês já começaram a colocar, assim, para o papel, o que vocês pretendem realizar de competições para 2019? Sim, nós estamos fazendo agora essa semana e a próxima semana, nós estamos agilizando as reuniões setoriais para traçar as estratégias para 2019, né? Certo. De antemão, nós já temos uma data definida, um mês definido, que é o mês de março de 2019, onde nós realizaremos o Campeonato Alagoano, primeira etapa 2019, que será a segunda seletiva para o Campeonato Brasileiro Regional no mês de abril. Que legal, isso é muito bom, né? Porque dá uma ideia também até de uma preparação melhor para a criançada, né? Eu tenho contato, inclusive, com amigos que têm filhos filiados à Federação Alagoana de Judô e eles estão bem satisfeitos, sabe, Antônio, com o trabalho que está sendo desenvolvido. Um deles é meu amigo Leandro Almeida, do PROCON, que tem lá as crianças dele lá envolvidas na federação. Não sei se são garotos ou garotas, né? São os garotos. Os dois garotos, né? E tem tido, assim, a oportunidade de levar esses meninos para algumas competições até fora de Alagoas também, né, Antônio? Nós estamos oportunizando isso. Na verdade, nós estamos trabalhando a parte dos projetos sociais, onde brotam, né, os talentos, e nós estamos trazendo isso para dentro da federação. Certo. Então, nós fazemos o garimpo, vamos dizer assim. Então, eles, quando se destacam numa determinada comunidade, no interior do estado, então nós estamos em contato com o professor e pedimos que pelo menos 1 a 2 vezes no mês providencie a vinda dele a Maceió para treinar no nosso centro de treinamento. Aí nós temos os nossos professores que fazem essas avaliações. E aí nós já estamos trabalhando a classe sub-11, garotos de 9 e 10 anos, fazendo aquela transição da escolinha para a parte competitiva. Então, essa categoria, ela não é tão reconhecida pela Confederação Brasileira de Judô, não existe campeonato brasileiro sub-11, mas regionalmente e estadualmente você pode fazer uma competição dessa. Entendi. Então a gente traz esse atleta, pequeno atleta, para um período de transição, para que ele possa entrar na classe sub-13, que aí sim já existem os campeonatos brasileiros dessa classe. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa a respeito das competições para o final de 2018. Tem uma competição prevista para o dia 17 de novembro, ou seja, depois da primeira quinzena deste mês. Será onde essa competição? Qual o nome da competição? É o Campeonato Alagoano de Judô, segunda etapa. Será realizado no Colégio Marista, no dia 17 de novembro. As inscrições irão até a próxima segunda-feira. Tá? Pela nossa plataforma, ela é online. Qual o nome da plataforma? É Zenpo. É uma plataforma nacional criada pela Confederação Brasileira de Judô. Você pode fazer as inscrições por lá, então, nesse caso. O clube seleciona seus atletas e faz a inscrição nesse sistema. Precisa estar afiliado à federação ou qualquer pessoa pode participar, por exemplo, que não está afiliado? Não, ele é exclusivamente dos filiados em situação regular. Ainda tem isso, né? Precisa estar em situação regular, né? Qual que é o valor da mensalidade, Antônio, para poder ficar por dentro? O valor da mensalidade para quem é afiliado, ou é anual? Não, ela varia de acordo com as faixas. Tá certo? Então, nós oscilamos entre R$30 a R$150, que seria o faixa preta. O faixa preta custa isso, né? Custa isso, R$150. Essas competições, elas envolvem também, no final das contas, alguma compensação financeira ou só a somatória de pontos dentro do ranking? Não, nós não trabalhamos oferecendo valores em espécie, né? Em dinheiro. O que ele ganha são vagas para a disputa de campeonatos brasileiros. Isso. Certo? De campeonatos brasileiros regionais. Por isso que esse campeonato, os campeonatos alagoanos, eles são seletivos. Então, ele conquista a vaga dele, o campeão tem aquela vaga garantida.
Muitos já têm patrocinadores e aí correm atrás dos seus patrocinadores. A federação oportuniza, dependendo do seu fluxo de caixa, algumas compensações, tipo hospedagem, algumas translado, Sim, alimentação. sim. Então, essa é a contrapartida que a federação, dentro do fluxo de caixa, consegue investir no atleta. Nós estamos conversando com o Antônio Milhazes, ele que é presidente da Federação Alagoana de Judô, falando das ações, dos projetos e da perspectiva para a próxima temporada. Nós temos inclusive o Instagram aí, né, da Federação, está aqui já, Faju Alagoas, né? O pessoal pode seguir aí à vontade também, tem aí a atualização das últimas competições. Dia 17 de novembro, no ginásio do Colégio Marista, tem o Campeonato Alagoano de Judô, a segunda etapa, né, do Campeonato Alagoano, Isso. 2018. Alguns patrocinadores aqui embaixo, quer dizer, esses patrocinadores, eles proporcionam também a organização do evento, nesse caso. Não existe também uma condição de chegada de patrocinadores para poder dar uma fortalecida, né? Na verdade, eles são patrocinadores fixos da gente, são os nossos masters. Eles tanto trabalham na parte dos projetos sociais nossos, como na parte dos eventos. Então, certo. Existe uma contrapartida, falando do ponto de vista de mídia, que eles, como colaboram conosco já há alguns anos, a contrapartida nossa é que eles serão divulgados durante nossos eventos e os nossos folders, banners. Legal, e bacana. Nosso site, enfim. Para montar essa estrutura, por exemplo, para cada evento desse, no caso aqui, Campeonato Alagoano de Judô, segunda etapa, não é qualquer estrutura. Você tem que preparar lá dentro do ginásio uma condição adequada para que os atletas eles se sintam confortáveis em estar lá competindo. Qual é o custo em média, hein, Antônio Milhazes? Bem, um campeonato alagoano ele oscila entre R$6.500 a R$7.000. É mesmo. Para ser realizado. Em um dia? Em um dia? Em um dia. Né? Na verdade, ele começa na sexta-feira à noite, anterior ao evento. Né? Na noite anterior ao evento. Então, esse como é o nosso evento Master, ele oscila dentro desses valores, porque tem toda uma logística relacionada à alimentação, pagamento de terceirizados, porque nós temos hoje equipes terceirizadas que montam toda a logística. Sim, entendi. E tudo isso requer um gasto financeiro. Quantos atletas você acredita que nesta segunda etapa do Campeonato Alagoano de Judô estarão inscritos para poder participar? Nós estamos com uma meta entre 300 a 350 atletas. Ou seja, para dividir tudo isso, você terá que montar, por exemplo, uns 3 ou 4 espaços ali, né, para poder ter competições alternativas, né? Lutas paralelas, né? Nós montamos basicamente 3 áreas. 3 áreas. 3 áreas oficiais, com material, inclusive, oficial, que foi doado já há algum tempo atrás, há uns 5, 6 anos, pela Confederação Brasileira de Judô. Ela forneceu através de um programa de apoio às federações, chamado pela sigla PAF, PAF, que forneceu a todas as federações do Brasil 4 áreas oficiais, inclusive foram utilizadas essas áreas nas Olimpíadas, é a mesma. Certo. Tá? Os tatames são importados, são tatames alemães, tá? Que oscila, convertendo do euro para o real, em torno de R$800 cada peça. Nossa Senhora. Tá? Então, ela forneceu e nós somos, assim, uma das poucas federações no Brasil que nós temos o original. Sim. O que foi nos doado há 6 anos, nós temos 90% disso aí, tirando só alguns eletroeletrônicos que, por vida útil, realmente precisam ser substituídos. Então tem um valor significativo nessa condição toda, diante de tudo isso que foi doado pela Confederação Brasileira de Judô. A respeito das regras do judô, mudou muita coisa, Antônio Milhazes, nos últimos anos? O que é que antes, quando era a minha época em que praticava judô, podia e que hoje não pode mais, ou que não pode, por exemplo, mais hoje? Pronto, uma coisa bem prática para que o nosso telespectador entenda. Antes podia pegar na calça. Os atletas estavam no combate, em pé, e pegava na calça e derrubava o oponente. Não se pode mais. Hoje, se pega na calça, você leva uma primeira punição. Se repetir esse gesto, o atleta é desclassificado do combate. Então, só para exemplificar, uma mudança radical nisso aí. Outra mudança foi o tempo de luta. Os tempos de lutas eles foram reduzidos, por exemplo, na categoria adulto, que é o sênior, ele foi reduzido a luta normal para 4 minutos, até por um apelo da própria televisão, que como começou a cobrir isso, a luta ficava muito monótona, muito alongada. Então tinha que encurtar, né, para poder dar mais dinâmica, né? Para dar mais dinâmica e as faltas. Antes o atleta tinha direito a receber 4 punições. Certo.
Hoje ele só tem direito a receber 2, porque na terceira ele já é excluído do combate. Quer dizer, então são mudanças significativas também, né, nas regras do judô, que antigamente podia pelo menos pegar na calça e hoje já não pode mais. Ou seja, muitos atletas eles precisaram reinventar as suas técnicas para poder competir, né? Isso, houve uma mudança de estratégia, né? Nós pregamos muito isso lá com a nossa coordenação técnica, que o atleta, e de uma maneira geral, não só do judô, ele tem que ser inteligente. Sim. Ele tem que ser inteligente, ele tem que ter uma criatividade dentro do que ele está fazendo, da modalidade que ele está desempenhando, para criar uma estratégia, utilizar esses atributos ao seu favor. Sim, então, a regra é um deles. Entendi. Né? A regra é um deles. Então, pisar fora da área, você é punido, da área de combate. Sim. Então, muitas vezes, mas se você empurrar o oponente, você é que é punido. Então, o judô, ele teve uma mudança bem estrutural nisso aí, que é o seguinte, ele sempre favorece a quem ataca. Uhum. Você tem que ser ofensivo. Sim. Ele não permite que você fique o tempo todo na defensiva. O atleta que vai para o combate e fica o tempo todo na defensiva, ele também vai ser punido e com o acúmulo dessas punições será desclassificado. Pois é, são detalhes que nós estamos aqui trazendo no canal Esportes, né, para que o telespectador possa ter uma noção de como mudou, né, essa condição. E estamos divulgando também o Campeonato Alagoano de Judô, segunda etapa, dia 17 de novembro, no ginásio do Marista, do Colégio Marista, na certa segunda etapa do Alagoano de Judô 2018. A respeito das faixas, hoje tem muitos jovens que chegam até ser faixa preta. Pergunto para você, aqui em Alagoas, esse cenário é um cenário também muito comum, tem muitos atletas que já chegaram à faixa preta sendo jovem, ainda passaram de etapa a etapa nos exames de faixa? Sim, não é muito um cotidiano do nosso judô. Sim. Tá? O nosso judô, ele assim, muitas vezes o judô do sul do país, ele tem uma precocidade de conseguir esse auge da faixa preta em si. Mas por quê? Porque muitas vezes eles começam muito pequenininhos e ele tem uma sequência de treinamento e de aulas, tá certo? O nosso, muitas vezes o atleta para um período, né, por uma questão, enfim, atributos que podem surgir, né, de qualquer. Então, nós temos assim atletas com 18 anos hoje que já são faixas pretas. Entendi. Eles são faixas pretas, tá certo? Então, é uma tendência que está mudando aqui no nosso judô. Nós temos tendo uma precocidade nessas faixas. O importante que o telespectador entenda é que não adianta você ser faixa branca hoje, com 5 anos de judô, você ser marrom ou preta. Uhum. Entendeu? Entendi. Dando um exemplo radical disso aí. O importante é a filosofia que você desenvolveu ao longo do tempo. A somatória de conhecimentos que foram adquiridos para isso aí. Isso. Entendeu? Se o seu professor, ele é um professor filiado à Federação Alagoana de Judô, consequentemente à Confederação Brasileira de Judô, se ele é capacitado para lhe avaliar. Porque o que é que nós temos? Precocemente aparecem atletas na federação e anualmente nós fazemos o exame oficial da Federação Alagoana de Judô para faixas pretas. Certo. Todo ano nós temos, eles se inscrevem no começo do ano, passam por uma série de módulos ao longo do ano e ao final ele é submetido ao exame por uma banca examinadora de qualidade formada por quintos, sextos dans. Então, muitas vezes eles perdem. Porque eles não conseguem, não foram preparados ao longo da sua vida judoística para desempenhar aquelas técnicas. Verdade. Não é? Então fica complicado para ele, em um ano, aprender o que ele poderia levar 8 anos e gradativamente e somando isso. Com certeza. Então nós temos isso. Ele está mudando gradativamente, por quê? Porque os atletas estão se filiando à federação, estão se qualificando mais e aí nós temos um índice de reprovação menor. Entendi. Então, quer dizer, é um trabalho coletivo que atende vários outros segmentos também nessa condição, né? Pelo que o Antônio Milhazes está colocando. Para poder me filiar à Federação Alagoana de Judô, o que é preciso fazer? Tem muita burocracia? Não. A burocracia é o clube se filiar à federação, se vincular, tem todos uns trâmites, pessoas jurídicas, CNPJ, certidões negativas, uma série de atributos burocráticos, tá? Depois ele é submetido a uma avaliação, no caso do vinculado, a uma avaliação de diretoria, tá? Para ver a origem, é feita uma inspeção, aonde ele dá aula, qual o professor vai ser. O professor do clube tem que estar filiado à federação
Então o clube se filia, a partir daí os atletas que ele tem vão se filiar consequentemente, os atletas pagam anuidades, o clube também paga a anuidade e ficam regularizados na federação e, consequentemente, na confederação, através dessa plataforma que é o Zempol. Antônio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Outras vezes, gostaria que você deixasse um recado lá para os nossos telespectadores da nossa Câmera 2 e volte outras vezes aqui ao programa. Tá, muito obrigado, Viderlan. Bem, faço um convite a vocês, que são desportistas, não necessariamente do judô, mas que gostam do esporte, para que no dia 17 compareça ao Colégio Marista, a partir das 9 horas da manhã, onde teremos o Campeonato Alagoano de Judô, segunda etapa seletiva para o Campeonato Brasileiro Regional do próximo ano, em abril. Muito bem. Antônio Milhazes, presidente da Federação Alagoana de Judô, muito obrigado pela presença. Com a participação dele, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. É rapidinho, voltamos já.